Olá, como você está? Então vamos voltar a responder questões. Hoje é sobre dispepsia funcional. Se você gosta desse conteúdo, deixa o like, se inscreve. E se tiver sugestões, coloca aqui embaixo. Vamos lá. Olha só, ele começa definindo o que é dispepsia. A dispepsia é um distúrbio da digestão que se caracteriza por sintomas do trato gastrointestinal, como dor, queimação e desconforto da região superior do abdômen. Então tem localização específica. É, e é um desconforto no geral, né? Que esse desconforto pode ser do tipo dor, ou pode ser queimação, ou pode ser saciedade precoce. Então a gente pode pensar a dispepsia. Eu ia tentar desenhar um guarda-chuva, mas eu sou péssimo em desenho, como você pode ver. Mas a dispepsia é como se fosse um guarda-chuva, é uma síndrome de fato, né? E síndromes são guarda-chuvas e podem é, compor várias manifestações, tá? Vários tipos de manifestações. Então, tá. E não todas ao mesmo tempo, necessariamente, tá? Ó, ou. Beleza. E aí, sobre dispepsia, o que é correto afirmar, cara? Vamos lá. Os idosos dispépticos devem ser tratados com antibiótico. Olha, não. É idoso, a gente já pensa em investigar com endoscopia. Por quê? As chances de ser neoplasia já são maiores do que um paciente jovem. Então, a partir dos 40 anos, e algumas referências colocam 45, mas a gente pode considerar a partir ali dos 40, já tem indicação de fazer endoscopia digestiva alta para investigar dispepsia. Se tiver menos de 40, aí a gente faz tratamento empírico para H. pylori ou faz a própria pesquisa do H. pylori, que é uma coisa que eu prefiro caso você tenha disponibilidade, né? Que eu te aconselharia, né? Para tentar evitar antibiótico sem necessidade. E mais claro, se você não tiver o teste, você vai levar em conta também se a região em que você está atuando é endêmica, tá? Para H. pylori. Isso também é um fator de escolha para antibiótico. Mas a gente vai evitar a endoscopia digestiva alta ou EDA, tá? Desses pacientes jovens, beleza? Mas é idoso, vai começar com a EDA sim, tá? Então essa daqui é falsa. As causas da dispepsia geralmente são investigadas a partir da endoscopia. Para idoso, sim. Sendo que a endoscopia alta é um exame de primeira linha na investigação da dispepsia em idosos. Perfeito. E na verdade ele está certo, ó. São investigadas. Quando é para investigar, sim, a gente faz por endoscopia, tá? Então essa tá correta, sem ressalvas. Constipação, hipovitaminose e acidose metabólica são achados que podem ser evidenciados em pacientes com dispepsia? Não, não são achados comuns em pacientes com dispepsia. A dispepsia ela pode aparecer em algumas condições específicas, por exemplo, úlceras pépticas. É algo mais específico que pode cursar com dispepsia, né? Então, numa úlcera, a gente pode ter ah, sangramento, por exemplo, né? A úlcera está sangrando. Pode ter anemia por conta de sangramento. Neoplasia também pode cursar com dispepsia e aí trazer sintomas sistemáticos, mas a síndrome dispéptica não é caracterizada por nenhum por hipovitaminose ou acidose metabólica não. Embora a constipação pode até rolar muito mais do que esses daqui, tá? Olha só, eu coloquei. Perdão pela voz. Vamos lá, ó. Eu acordei faz pouco tempo. Olha só, eu coloquei aqui na tela para você os critérios de Roma 4, tá? Para destacar para tu justamente esse ponto que ele fala sobre constipação, acidose, hipovitaminose. Veja que não é critério. Então, realmente não é uma característica, tá? Se tiver, a gente já, inclusive, pensa em outras causas que, claro, não é dispepsia funcional. Beleza? Então, mete o print aí. Voltando cá para a questão, então, já sabemos que é falsa, sem ressalvas. E na D, os idosos dispépticos devem ser estimulados à ingestão hídrica. Você provavelmente já estudou sobre a, a terceira idade. Você sabe que os idosos tendem a beber menos água. E isso são por fatores orgânicos de fato, né? Existem alterações
no controle da saciedade, então eles saciam muito mais rápido, tendem a desidratar. Se você desestimular a ingestão hídrica, a coisa vai ficar muito pior. Muito menos por questões de fatores dispépticos. Então eu diria que não. Na verdade a resposta é não, e não sou eu quem digo, né? É a literatura. Não há necessidade, tá? E não há embasamento para isso. Então, falsa. Tem mais uma coisa que eu quero te falar para não ficar com consciência pesada, já que eu lembrei agora. Lembra que a gente conversou sobre a endoscopia digestiva alta e a gente vai pedir para todos os pacientes acima de 40 anos com sintomas dispépticos, a gente vai começar a investigar por esse exame. Beleza. Mas e os casos em que a gente vai precisar para pacientes com menos de 40 anos? Isso é uma coisa importante de saber, cai muito em prova. E aí você vai solicitar a EDA se houver sinais de alarme. Então, por exemplo, o paciente tem menos de 40 anos, mas ele apresenta, além da dispepsia, emagrecimento, perda de peso involuntária, cara, liga o alarme, porque o que é que tende a cursar muito com perda de peso? Exatamente, a neoplasia. Vamos pensar em outra coisa. Anemia. Porque se for uma úlcera péptica e estiver sangrando, vai haver perda de sangue. E aí a gente já entra outro sinal de alarme, que é sangramento, tá? Que pode vir pelas fezes, visivelmente. É sinal de alarme. Se houver vômitos também, não necessariamente sangrando, mas aí a gente já acende o alarme. Se tiver sangue, alarme completo. Pode ser neoplasia, pode ser úlcera, tá? E a anemia também é um grande sinal de alerta. Beleza, vamos para a próxima questão. Olha só, Rio Grande do Sul. Bora. Primeira. Aí, levando em consideração, ele quer as corretas, né? Então vamos lá. Na primeira, a confirmação do diagnóstico definitivo de dispepsia funcional depende da realização de endoscopia digestiva alta. Essa uma aqui, ela é muito boa. E pode ser que você pense, cara, vi os critérios de 1 a 4 e o diagnóstico é clínico, não precisa. Será que você viu bem e prestou atenção? Por quê? Vamos voltar lá, ó. Cara, beleza, você pode ter prestado muita atenção aqui, mas será que você olhou a letrinha miúda? Ó, é fator essencial, nenhuma evidência de doença estrutural, incluindo endoscopia digestiva alta. Tá? A gente precisa descartar possíveis diagnósticos, beleza? Então, isso é extremamente importante, tá? A gente precisa descartar possíveis diagnósticos. Então, para isso, uma investigação através de endoscopia digestiva alta é essencial. Então, vamos voltar lá. E a alternativa, ela tá correta, né? Então, beleza, verdadeira. É frequente a transição de sintomas de dispepsia funcional para sintomas da síndrome do intestino irritável no mesmo paciente ao longo do tempo. Isso também é muito importante, não só para as provas, mas para a prática clínica. Sim, o paciente com dispepsia funcional pode evoluir para síndrome do intestino irritável. E preste atenção aqui agora, ó, na minha voz, tá? Perceba que os sintomas gastrointestinais funcionais, sintomas não, as condições mesmo, as doenças, tá? Eles tendem a estar relacionados. Então, dispepsia funcional se relaciona com síndrome do intestino irritável, pirose funcional, ruminação, todos esses que eu acabei de citar e outros distúrbios funcionais, eles estão relacionados, eles têm relação, tá? Quando a gente vai ver toda a epidemiologia e tal, é possível e comum que você diagnostique um e o outro, tá? Que os dois coexistam ou que você só tenha um e depois evolua para o outro, tá? Então isso é comum. Inclusive, presta atenção, diagnósticos dos dois, tá? De dois ao mesmo tempo. Beleza? Não necessariamente ao mesmo tempo de diagnóstico, mas que o paciente tenha os dois, tá? Isso também é importante saber. Complica, inclusive, para você fazer o diagnóstico, então leva tempo. Mas eu quero que você entenda essa ideia de que o paciente pode ter os dois ao mesmo tempo, tá? Então, tá correta. Dispepsia funcional pode se desenvolver após um episódio agudo de gastroenterite
ou após infecção por giardia, essa também é muito boa, porque você pode pensar, não, é funcional, então não tenho alterações estruturais que possam explicar. Prestei atenção nos critérios 1 a 4. Beleza. Tudo bem, só que a literatura indica que, na grande maioria desses distúrbios funcionais, não só a dispepsia funcional, mas a ruminação, a síndrome do intestino irritável, existe um fator desencadeante, tá? Que às vezes o paciente realmente não consegue referir uma linha direta de um para o outro, mas que existe essa indicação na literatura, existe, tá? E alguns vão realmente conseguir. Ah, foi depois de um episódio depressivo, foi de depressão, foi depois justamente de um episódio de gastroenterite, tá? Então existe essa relação na literatura e é importante a gente saber que inclusive, esses fatores citados aqui estão sim, é, podem estar sim presentes e desenvolver uma dispepsia funcional. Agora, se você ficou com dúvida dos critérios de Roma, eu quero voltar aqui com você, ó. Vamos lá. E que ao diagnóstico você não encontre nenhuma evidência de doença estrutural. Então você busca por essas evidências por meio de uma endoscopia digestiva alta ou algum outro exame e não encontra doença estrutural. Então a gente já pode ter curado a infecção e muitas vezes já curou, mas o paciente evoluiu com a dispepsia e aquela dispepsia continua ali, você busca exame e não encontra realmente fator estrutural, mas existe essa relação sim, tá? Então é verdadeiro. Beleza? Então, 2 e 3, correta. Próxima. Rio de Janeiro. Se essa questão cai na nossa prova, a gente xinga. Mas se cai pra gente estudar, ótimo. Por quê? Ela não é bem construída. E vamos lá, eu vou te explicar por quê. Foi sugerido que pacientes com dispepsia funcional possam ser subdivididos em indivíduos com sintomas típicos de úlcera, como dor epigástrica relacionadas a refeições, ou que desperta o paciente de seu sono. E agora parte para o próximo. Indivíduos com sintomas sugestivos de estase gástrica. Olha só, de fato, tá? Não sei se você sabe, mas pacientes que têm dispepsia, todo um grupo de pacientes que tem dispepsia funcional, eles podem ter um conjunto de sintomas que diferem um pouquinho. E aí a gente pode agrupar em dois grandes grupos. Então, pacientes que têm os sintomas típicos de uma úlcera, mas, obviamente, ele não tem úlcera porque ele tem dispepsia funcional, tá? Beleza? Mas os sintomas se assemelham à úlcera, então aquela dor epigástrica relacionada às refeições ou que desperta o paciente de seu sono. E isso acontece muito em úlcera, e se despertar do seu sono, geralmente é uma úlcera duodenal, porque ela dói em jejum, então quando você tá dormindo, tá muito tempo de jejum, aí ela dói, tá? E acorda tu. É típico de úlcera, mas a gente investigou, o paciente não tem úlcera, beleza? Por isso que recebeu o diagnóstico de dispepsia funcional. Ou pode ser dividido em indivíduos com sintomas sugestivos de estase gástrica. Agora veja, frequentemente a dispepsia está associada a sintomas clássicos de refluxo menores. A gente viu os critérios de Roma e a gente não viu nesses critérios citando refluxo, né? Então, claro, o paciente pode ter essa dor, desconforto no, na região superior do abdômen, caracterizar uma dispepsia, só que pode vir acompanhado de refluxo. Aí o diagnóstico mais provável não é dispepsia, tá? E ele coloca aqui, por isso que eu achei que não tá muito bem construída. Isso aqui poderia estar melhor destrinchado, tá? Mas, enfim, se houver predomínio dos sintomas de refluxo, o provável diagnóstico será de. Não vai ser então dispepsia, né? Que não é característico de dispepsia vir refluxo. Mas se, perceba, embora a questão não esteja tão bem construída, mas preste atenção que ele está tentando associar os sintomas da dispepsia com refluxo. Então, o que é mais provável de ser?
Cara, isso aqui, ó, refluxo gastroesofágico, tá? Para descartar as outras, preste atenção em uma outra questão. Sintomas clássicos do refluxo, se houver, né? Quais são esses sintomas clássicos de refluxo? A gente pensa imediatamente em pirose e pode pensar em regurgitação também, né? Então, o que é pirose mesmo? Aquela queimação que acompanha bem o espaço retroesternal. Então, é uma queimação ascendente. É pirose, tá? Beleza. Isso não é comum na dispepsia. E isso não ocorre na gastrite, tá? Mas isso é comum aqui, ó, no refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque é um sintoma clássico de refluxo. Beleza? E a asma? Ele colocou aqui do nada como presente para você? Não. Se você estudou mais um pouquinho de asma, você sabe que a asma pode cursar com sintomas parecidos, sim, de doença do refluxo, mas não vai ser o ponto principal, o diagnóstico principal que você vai desconfiar de cara, tá? A obesidade. A obesidade ela está associada, né, a maior risco de refluxo gastroesofágico. Então, o que é que está causando tudo isso? Refluxo gastroesofágico, tá? Beleza. E a úlcera péptica? Úlcera péptica não cursa com, geralmente, a regurgitação ou com a pirose, tá? Que é sintoma clássico de refluxo. Beleza? Então, falsa também. Vamos para a próxima. Próxima questão. Então, em relação à dispepsia funcional, é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Primeira, o teste respiratório do carbono 13 ureia é aceito como padrão ouro no diagnóstico e monitoramento da infecção por H. pylori? Aí é que tá. Dentre os testes não invasivos, sim, ele é padrão ouro, beleza? Mas lembre que para testes que não são invasivos, quer dizer que são invasivos, perdão, o histopatológico é o padrão ouro, tá? Então, não invasivo é sim o do carbono, mas para invasivo histopatológico, tá? De qualquer forma, tá certo, né? Mas eu tenho essa ressalva. Eu não gosto de questões em que a gente marque com ressalvas, elas não são as melhores. Mas, enfim, não tá errada. A presença de antígenos de material fecal pode ser determinada por ensaios imunoenzimáticos utilizando anticorpos monoclonais. Tradução disso aqui: a presença do antígeno da H. pylori no material fecal pode ser determinada por ensaios imunoenzimáticos utilizando anticorpos, porque aí o anticorpo vai interagir com o antígeno, né? E aí vai haver aglutinação e aí a gente consegue perceber se há realmente a presença desse antígeno. E sim, é verdadeira. Entendeu por quê, né? Vamos lá. Então, a monitorização ambulatorial de 24 horas do refluxo ácido e biliar pode medir e correlacionar os episódios de refluxo com dor torácica atípica, episódios de asma e sintomas orofaríngeos? Questão interessante, verdadeira. Vamos lá, vou te explicar. Ó. O que é essa monitorização ambulatorial de 24 horas? Aqui a gente pode pensar na pH-metria. A pH-metria ela vai ficar medindo durante 24 horas o refluxo ácido, tá? E aí a gente pode relacionar de fato com refluxo, com episódios de refluxo que acompanham a dor torácica atípica ou episódios de asma e os sintomas orofaríngeos. Afinal, por meio desta, você vai conseguir verificar se realmente esse pH está mais ácido, está normal, tá? E aí relacionar com esses fatores citados. Agora preste atenção que para a medição do refluxo biliar, ou conhecido como não ácido, aí a gente usa a impedância pH-metria, tá? Porque
Somente a pH-metria de 24 horas, ela vai medir refluxo ácido. Para o biliar, a gente precisa usar a impedância. Então, a gente pode unir a impedância com a pH-metria, tá? Então, isso torna a alternativa falsa? Não, porque ele não está especificando pH-metria de 24 horas. Ele está falando monitorização ambulatorial, tá? Então, dá pra gente considerar sim, mas tem essa ressalva que eu queria colocar para você. Então, beleza? Vamos para a próxima. Essa é mais uma questão mal feita, mas vamos lá. Por que eu trouxe essa questão mal feita também e as outras e não excluí? Porque, primeiro, a gente tá aqui para acertar o gabarito, ainda que tenhamos ressalva, então a gente procura mais correta, menos pior, algumas vezes, e para aprender. Então, essas questões servem para a gente discutir mais fundo, não são perda de tempo. Mas cai na nossa prova é horrível, né? Mas vamos lá. Então, em relação aos quadros de dispepsia, é correto afirmar: quadro clínico de pirose e regurgitação é característico de infecção por H. pylori? Já discutimos sobre isso. Pirose e regurgitação é típico de doença do refluxo gastroesofágico. H. pylori não cursa com esses sintomas, tá? Então, isso aqui é falso. Olha só. No tratamento de H. pylori, em pacientes alérgicos à penicilina, deve-se prescrever o esquema metronidazol, mais claritromicina, mais omeprazol. Primeira coisa, você sabe que o clássico, e o de primeira linha aqui, que a gente usa é amoxicilina, mais claritromicina, mais omeprazol. Ok. Ela é alérgica à penicilina, ela não pode usar a famosa amoxicilina. Não pode usar. Então a gente precisa pensar na alternativa. Essa alternativa que ele propôs é possível? É. É possível, mas não é a mais usada. Então por isso que eu tenho essa ressalva. Acho que as questões deveriam preparar a gente melhor para a prática clínica. E essa alternativa aqui não é o que você vai levar para o seu coração para a prática clínica, pelo menos não em primeiro lugar, tá? Por quê? A H. pylori ela tá ficando cada vez mais resistente ao metronidazol e a claritromicina, cara. Então, não é a primeira coisa que a gente vai pensar em usar, tá? É possível? É. Vai impactar a alergia dela? Não. Mas pode não ter sucesso com esse tratamento, tá? Então, o que é que a gente preconiza? Cara, você vai dar prioridade para, ao invés do metronidazol, a gente vai usar também o IBP, tá ok? O IBP 2 vezes ao dia. A claritromicina, 500 miligramas 2 vezes ao dia. Só que a gente vai colocar o levofloxacino de 500 miligramas por dia, tá? Durante 14 dias. Então é isso. Por determinados motivos não posso usar esse esquema. Aí o que é que a gente vai pensar? Que aí é o esquema que pode aparecer o metronidazol. Você pode usar a tetraciclina de 500 miligramas 4 vezes por dia, mais o metronidazol de 500 miligramas 3 vezes ao dia, mais o bismuto, que é um antiácido, né? De 240 miligramas 2 vezes por dia, também um esquema de 14 dias, tá? Então, nesse contexto, a gente pode usar o metronidazol. Mas perceba que não é o que ele colocou na questão, né? Com a claritromicina. Ok, mas, como eu falei, se você até ficar sem dúvida, cara, tem alguma coisa estranha pra saber. As outras são piores, então você iria acertar. Olha só, Nascer. Na presença de perda de peso, é fator de alarme, né? Deve-se primeiramente tentar o tratamento empírico. Não, endoscopia. Vai para endoscopia, tá? Perda de peso não intencional é fator de alarme. Então, falsa. Inclusive, indicativo, como a gente já conversou. Indicativo de fazer endoscopia antes dos 40 anos, né? Perfeito. D. Em casos de úlcera gástrica, a prevalência da H. pylori é menor do que 10%. Então, H. pylori é um
mas um grande um fator de risco para úlcera gástrica. Cara, é mais da metade, é uns 70% das causas de úlcera gástrica. Ou seja, é disparado em primeiro lugar, né? Em segundo lugar vem o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, beleza? Mas não é só menos de 10%, mais nunca na vida. Cães não são reservatórios para H. pylori. Então a gente fica com a B mesmo. Mas assim, por ser menos pior, tá? Que tá boa, não tá não. Vamos lá pra próxima. Antes de avançar, eu quero corrigir uma coisa com você. Eu te falei que alérgicos à penicilina, primeira opção que a gente vai pensar, né? Já que não pode usar aquele esquema triplo com a amoxicilina. A gente vai pensar então, eu falei pra ti, né? Que a gente pensa na tetraciclina, no metronidazol e no bismuto. Esqueci de incluir o IBP, tá? Que pode ser o omeprazol, beleza? É a primeira linha quando a pessoa é alérgica à penicilina, ou primeira linha de tratamento no geral, após a terapia, após a terapia tripla com a amoxicilina, tá? Em segundo lugar, ainda dentro do esquema de primeira linha, a gente pensa nessa terapia quádrupla, tá? Então, ela é, assim, essencial que você aprenda, tá? Perfeito. E não esqueça, uma outra linha bastante preconizada para pessoas com alergia à penicilina é usar o IBP, claritromicina, então nessa entra claritromicina, mais o levofloxacino, tá? É tripla, isso aqui, por 14 dias também, beleza? Próxima questão, Pará. Homem de 65 anos, tem idade bem avançada já, né? Via consulta com queixa de dispepsia. Relata que os sintomas iniciaram há 3 meses. Nega sinais de alerta. Mas a idade é um sinal de alerta, né? Tem bem mais do que 40 anos. Por isso que eu falei idade avançada. Como disfagia, hematêmese, melena, sangue nas fezes, né? Que é a melena. Perda de peso ou vômitos incoercíveis. A conduta a ser adotada é, cara, mais de 65 anos, cara. Tá? Então você vai tentar tratamento empírico. Olha, ele tem até uma idade bem avançada, né? Não, a gente vai para endoscopia. Ó, IBP de novo? Não precisa nem continuar lendo. H2 era bastante usado, né? Os bloqueadores, esses bloqueadores antes dos IBPs. Então, meio que né? Vai na mesma linha, não. Orientar os hábitos alimentares, pior ainda. Não, entenda. Pior ainda no sentido de, cara, tem um fator de risco aí que é a idade, tá? É nesse sentido. A gente precisa investigar se não tem uma neoplasia ou alguma outra condição. Por isso que eu falei, pior ainda. Mas obviamente, é que fazer só isso é pior ainda na idade dele, tá? Na idade dele. Mas qual é o correto mesmo? Prescrever, solicitar endoscopia e orientar hábitos alimentares com toda certeza, tá? Mas, claro, existe uma ampla gama de pessoas que só a orientação das mudanças de estilo de vida, incluindo os hábitos alimentares, vai promover uma mudança enorme, tá? Então, gabarito B. Vamos lá, Taubaté. Na investigação de um quadro de dispepsia, o paciente realiza uma AEDA e o diagnóstico foi de úlcera gástrica. Então, o que é que está correto afirmar? Vamos lá. As úlceras do tipo 3, então, a gente tem úlceras do tipo 1 até o 5. Isso segundo a classificação de Johnson. Então, eu vou tentar desenhar aqui para tu, embora meu desenho seja duvidoso, em qualidade de desenho, o estômago. E aí a gente vai tentar discutir isso, tá? A localização de cada úlcera. Pronto, aqui tá o estômago, se atente aqui. Veja, aqui tá o fundo, vou situar você, tá? Fundo do estômago. A incisura cardíaca, aqui não tá bem parecendo uma incisura, mas seria aí. Corpo do estômago, tá? O piloro estaria mais ou menos aqui. Aqui já seria duodeno, aqui ó, duodeno, tá? Beleza. E aqui o antro pilórico, tá? Mais ou menos aqui. Beleza.
Então, vamos lá. Tipo 1 até o tipo 5, classificação de Johnson. A tipo 1, ela geralmente fica na pequena curvatura do estômago, tá? Ou seja, nossa, minha voz hoje tá tentando me esperar. Aqui, né, na pequena curvatura, levando em consideração que essa é a maior, geralmente por aqui pelo corpo do estômago. Então perceba que, deixa eu colocar aqui, ó, tipo 1, tá? Ela cursa com hipocloridia ou hipoclorídria. Por quê? O contato com o ácido gástrico, aqui nessa posição, ele é um pouco diminuído em relação a outros ambientes do estômago. Então esse já é um ponto que você tem que levar em conta. Ou seja, então o que é que poderia ter causado essa úlcera se o contato com o ácido é um pouco mais reduzido nesse local? Diminuição das defesas, tá? Isso é uma coisa que a gente estuda quando a gente lê sobre a fisiopatologia das úlceras gástricas. E esse tipo de úlcera, ele é comum, tá? Então pensa assim, tipo 1 tá no top 1, acontece muito e cursa com hipocloridria. Lembre da localização dela, tá um pouco mais superior também em relação a outras, né? Então é um indicativo para você tentar lembrar. E aí no tipo 2, ela tende a ocorrer no corpo gástrico. E aí, ela tá associada a hipo ou a hiper? Cara, tá no corpo. Então, é uma hiper, né? E geralmente associada também a úlcera duodenal. Tipo 3 tá na parte pré-pilórica. Ou seja, pilora aqui, ó. Tipo 3 tá geralmente aqui na parte pré-pilórica. Tá associada aqui a hiper, né? Outra que eu quero que você guarde no seu coração é a tipo 4, que está na pequena curvatura também. Ou seja, ela vai cursar com o quê? Com hipocloridria, exatamente. Perdão que eu tive um delay aqui, mas continuando. A tipo 4, ela tá na curvatura pequena também, como eu te falei, só que ela tá na curvatura pequena alta, tá? Então ela já tá mais próxima, por exemplo, do esôfago, beleza? Então a gente também já pode associar com hipocloridria. São essas duas que eu quero que você lembre que são hipo. O restante é hiper, tá? Tipo 5 é o tipo que você também não vai esquecer, porque está associada a úlceras múltiplas. Ou seja, 5 é um número maior. Muitas, né? Muitas alguma coisa. Muitas o quê? Muitas úlceras, tá? Então você vai associar a isso. E geralmente é associado ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais, Alzheimer. Beleza? Então, tipo 1, top 1, muito comum, curvatura baixa, né? Curvatura pequena baixa, aqui. Aí eu acho que você não vai esquecer com facilidade. A tipo 4, curvatura menor também, mas está mais alta, hipocloridria. Tipo 5, número maior, úlceras múltiplas, então está associada aos AINES. Resta você lembrar da 2 e da 3. A 2 está no corpo e associada à úlcera do adenal. E a 3, pré-pilórica, hipercloridia. Se você tiver algum macete para tentar lembrar disso, coloca aqui que eu vou adorar saber. Vamos para a próxima. Para a próxima não, vamos continuar respondendo. Então vamos lá, ó. As úlceras do tipo 3 se localizam na curvatura menor. Não, curvatura menor 1 e 4, a gente já sabe que é a falsa. Tipo 2 estão localizadas no corpo do estômago. Olha só, exatamente. Junto às cissuras angulares, em combinação com uma úlcera duodenal. Uhum. E tem produção ácida aumentada. Perfeita, esse é o gabarito. As úlceras tipo 4 são pré-pilóricas. Tipo 4 pré-pilórica. E cursa com hiper? Não, cursa com hipo.
né? E lembrando que está na curvatura pequena, né? Mais alta, tá? Então, beleza, é falsa. Quer dizer, AC, né? Vamos para 3 agora. As úlceras do tipo 3 ocorrem próximas às cisuras angulares e cursam com normo ou hiper. Perto da incisura, não, ela é mais pré-pilórica. Então tá bem longe, inclusive, de onde ele tá falando, tá? Tipo 3 é pré-pilórica. E A é, as úlceras gástricas, independentemente da localização, cursam com... Não. Por quê? Porque tipo 1 e 4 cursam com hipo, beleza? Então, falsa, não é independentemente não. Goiás, vamos lá. Então, um paciente jovem, feminino, com sintomas recentes de dispepsia. Não tem sinal de alarme, então a gente não pensa em EDA. Apresenta teste respiratório positivo para H. pylori. O teste respiratório com carbono, né, é padrão ouro dos não invasivos, inclusive. Beleza. Então, o que é indicado, você já sabe, né? Vai solicitar endoscopia? Não. Paciente jovem e não tem sinal de alarme. Iniciar tratamento com inibidor de bomba de prótons. Só, só com inibidor de bomba de prótons essa bactéria. Porque tá. Tudo bem, a maioria das pessoas tem H. pylori, tá? Mas a gente só trata se houver sintoma. Ela tem sintoma, mas trata só com inibidor de bomba de próton? Cara, se deu positivo para H. pylori e tem sintoma, a gente vai tentar erradicar a bactéria, tá? Então tá incompleto, né? E após 8 semanas solicitar, e ainda solicitar endoscopia. Não, cara, não. Não tá legal. Ó, tratar imediatamente a infecção. Sim. Por quê? Porque tem sintoma. E fazer controle de tratamento após 4 semanas com o novo teste respiratório. Perfeito. E aí, tratar a infecção por H. pylori, você já sabe que vai inclusive incluir um IBP. A gente já discutiu isso, né? Então, no esquema clássico, amoxicilina, o IBP e a claritromicina. Essa minha Voltei, minha voz hoje, não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Então, o IBP, amoxicilina e claritromicina. Lembrando que a claritromicina 500 mg, a amoxicilina o dobro, 1000 mg, tá? Tem alergia à amoxicilina? A gente já discutiu o que é que a gente vai usar. O IBP, só que aí vai incluir a claritromicina, que já, na verdade já estava, mas vai incluir o levofloxacino, tá? Então houve uma substituição, né? Ok, não pode esse esquema, o que é que a gente faz? IBP mais tetraciclina mais metronidazol mais o bismuto, ok? Então vamos lá. Continuando, a gente já sabe então que a C é verdadeira. Ó, tratar imediatamente o H. pylori e fazer controle de tratamento logo após com endoscopia? Não, você não vai fazer endoscopia. No caso dela, não precisa. Seguindo, São José do Rio Preto. Então, em relação à dispepsia, o que é correto afirmar? Os inibidores. Cara, a gente já conversou sobre esses inibidores de hidrogênio, né? E eles eram utilizados antes dos IBPs, não são superiores de maneira nenhuma. B. É fundamental a realização de endoscopia digestiva alta em todos os pacientes, mas olha que interessante, com mais de 40 anos de idade. Não são todas as diretrizes que concordam com isso, tá? 40 anos. Muitas colocam até para fazer assim uma de 50, 55, tá? Então não é universal, não. Precisa ser individualizado, tá? Então, não é tão universal assim. Agora, olha só, a associação que a gente já discutiu é adequada para erradicar H. pylori? Sim. Então essa tá correta sem ressalva. Essa aqui teria ressalva porque existem divergências. E na D, a retirada dos IBPs pode ser realizada abruptamente? Não. É interessante retirar devagar, especialmente depois de um uso bem crônico, tá? Porque há o risco de rebote ácido. Existe esse risco sim. Logo, a C é a alternativa correta. Deixa eu só te explicar mais um pouco sobre esse rebote ácido. Quando a gente usa IBP, existe uma estimulação. Porque, vamos lá, ó. O IBP, ele vai diminuir
o ácido clorídrico, né? O HCl. Se está diminuído, então isso vai gerar um feedback negativo nas células G. E aí essas células G vão dizer para o nosso sistema de que, cara, tem pouco HCl. Vai aumentar o que estimula a produção de HCl. O que é que estimula? Gastrina. Então vai acontecer uma hipergastrinemia. Só que imagina se você tirar o IBP rapidamente, depois de um uso crônico ou em altas doses. Tem muita gastrina circulando. Ou seja, a produção de ácido clorídrico vai ficar muito alta. E aí isso vai gerar sintomas e isso não é legal. Tá? Então essa é a fisiopatologia. Se ficou dúvida, coloca aqui embaixo. E se você gostou, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.